Olá pessoal, tudo bem? Esse é um tema que eu gosto muito de falar. Afinal, eu tenho certeza que muita gente aí sente. É uma das queixas mais comuns de consultório cardiológico. Hoje eu vou falar dos 7 principais sinais e sintomas da arritmia cardíaca. Vocês sabem, né? Existem as arritmias perigosas, que são as malignas, e outras nem tanto. A arritmia nada mais é que ritmos anormais do batimento cardíaco. Os sinais e sintomas dependem da gravidade e dos fatores de risco, são individuais aí de cada pessoa. Tem gente aí que tem arritmia e nem sabe, porque são assintomáticos. Muita gente tem, né? E como não sente nada, acaba que nem sabe se tem arritmia ou não. Mas no geral, muitas pessoas que apresentam ali esses ritmos anormais podem sim começar a apresentar um desses 7 sinais que eu vou te falar agora. Então fica comigo até o final do vídeo para saber tudo sobre esse assunto. Sem mais delongas, roda a vinheta! Olá amigos do coração, tudo bem? Eu sou o Dr. Roberto Iano, cardiologista, especialista em marca-passo. Hoje eu quero falar dos sinais que podem predizer que você tem uma arritmia. E eu adoro falar desse assunto porque, além de cardiologia, eu me especializei mais 2 anos na residência de marca-passo e de arritmia cardíaca. Inclusive, aqui na Clínica Iano eu faço avaliação de marca-passo, eu rodo holters aí todos os dias, vejo muita arritmia aqui no consultório o tempo todo. Imagina que só de holter, para você ter uma ideia, eu tenho mais de 15 mil exames laudados nesses 15 anos aí de medicina. E falando em exame laudado, né, vocês já sabem, né? Que a gente está aqui em Indaiatuba, que você de Indaiatuba, Campinas, Salto, São Paulo, Itu, Sorocaba, pode se consultar com a gente aqui na Clínica Iano via presencial. Bom, pessoal, uma coisa muito importante para acalmar você que está assistindo esse vídeo agora é você ter em mente que nem toda arritmia é grave. Inclusive, você deve conhecer algum amigo ou parente que tem algum tipo de arritmia e que tem uma vida completamente normal. Comenta aqui se você conhece alguém com arritmia cardíaca. Vocês sabem então, dentre as arritmias, existem as arritmias benignas, aquelas muitas vezes que não vão dar sintoma, aquelas que não são capazes de levar à morte, né? A gente tem também as arritmias malignas, que são aquelas mais perigosas, que geralmente cursam com esses sintomas que eu vou falar. Dentre as arritmias, a gente tem as bradiarritmias, que são as arritmias de frequência cardíaca mais baixa. A gente tem as taquiarritmias, que são as arritmias que vêm com frequência cardíaca mais elevada. Então, tudo isso a gente precisa estar atento e não só, eu tenho arritmia. Mas qual arritmia você tem? Qual é o nome da tua arritmia? Então, você vai chegar aí para o teu médico aí, você que tem arritmia, e falar: doutor, qual é o nome da minha arritmia? A minha arritmia ela é benigna ou maligna? A minha arritmia é perigosa ou eu não preciso me preocupar? Você que tem que saber. Muitas vezes o cardiologista ele não vai falar se você não perguntar, então você que tem que ir atrás. Eu tenho, por exemplo, pacientes que chegam no meu consultório dizendo que tem arritmia só pelo fato do coração dele acelerar, ou só pelo fato de sentir o coração batendo mais forte. Será que quando o coração ele acelera sempre é uma arritmia? Nem sempre, pessoal. Quando a gente se exercita, por exemplo, nosso coração ele bate ali mais rápido. Ou seja, a frequência cardíaca se eleva quando a gente faz algum esforço ou quando a gente está mais estressado, por exemplo. Isso é completamente normal. Claro que já vi pessoas também tendo arritmias, por exemplo, ao fazer ali o teste de esforço, né, no exame de esteira. Isso também pode acontecer. E é para isso que a gente tem todo esse arsenal de exames cardiológicos, para ajudar a gente a fazer aquele diagnóstico preciso. Esses exames, como o holter, por exemplo, nos auxiliam no diagnóstico, né, mais preciso ali das arritmias cardíacas, no prognóstico do paciente, nos auxilia como a gente vai fazer o tratamento, seja medicamentoso ou não. Mas voltando ao que eu disse antes, algumas arritmias, então elas podem dar alguns sinais e alguns sintomas. Esses sinais devem ser sempre ali investigados por um especialista. Mas vamos lá então, sem mais delongas, os 7 sinais de arritmia cardíaca. Sinal número 1 é a palpitação. Então, a palpitação é aquela sensação de sentir o coração. Por exemplo, você está aí parado, ó.
Você está sentindo o teu coração? Eu não estou sentindo meu coração. Se você está sentindo o teu coração bater, você está tendo uma palpitação. Uma palpitação ela pode ser decorrente de arritmia, mas pode ser decorrente de um batimento fisiológico também. A palpitação, então, que a pessoa sente num quadro de arritmia, ela pode durar desde alguns segundos, horas, em alguns casos dias, até semanas. Então, com relação à duração, ela é muito variável. O eletrocardiograma é um exame simples que ajuda a fazer o diagnóstico se o paciente estiver com a palpitação naquele momento do exame. Mas caso seja alguma coisa mais esporádica, o diagnóstico pode ser feito através de outros exames, como o Holter de 24 horas, por exemplo. Já expliquei algumas vezes nos meus vídeos sobre o Holter. O Holter nada mais é que um aparelho de eletrocardiograma que fica conectado ali no paciente de 24 até 72 horas em alguns casos. Nesse período ele armazena todo o ritmo do seu coração. Esse exame então é de extrema importância caso você sinta palpitação, Então caso você tenha palpitação, não deixe de procurar o cardiologista para ser bem avaliado, realizar sempre todos os exames necessários, fazer todo o seu check-up, inclusive falando aí sobre informação de qualidade. Eu queria compartilhar com vocês um site que eu costumo indicar bastante aqui para os meus pacientes. É o site Sempre Cuidando, pois eu vou deixar o link na descrição aqui embaixo do vídeo. O Sempre Cuidando é um programa de suporte e cuidado ao paciente da Servier do Brasil e tem como objetivo divulgar informação sobre saúde para que você diminua os riscos cardiovasculares. Nas redes sociais e no site deles, você pode encontrar então conteúdo de qualidade sobre hipertensão, sobre diabetes, angina e ainda tem alguns formatos ali diferentes. Tem vários posts em rede social, videocast, podcast. O Sempre Cuidando também oferece um canal de suporte ao paciente 24 horas por dia. Lembretes via SMS para manutenção do tratamento e melhores condições até para adquirir os medicamentos, que são contemplados no programa. Claro, pessoal, sempre com a prescrição ali do teu médico. Mas vale a pena depois você acessar o link que eu vou deixar aqui na descrição e lá conferir. Mas vamos lá? Sinal número 2, sensação de desmaio ou desmaio. Nós cardiologistas chamamos de síncope ou pré-síncope. A síncope ocorre quando o fluxo de sangue que vai para o cérebro ele diminui. Então a pessoa acaba tendo uma perda abrupta da consciência, perde ali o tônus muscular, e normalmente ele recobra a consciência espontaneamente e rapidamente. Quando a pessoa desmaia, é como se a pessoa ficasse ali sem força, flácida, pode até chegar a cair no chão se ninguém segurar. Você já deve ter visto, alguém desmaiar. Pois deixa aqui nos comentários se você já presenciou alguém desmaiando. Mas diferente do que muita gente pensa, a maioria das síncopes são benignas. A minoria dos desmaios ocorre por alguma arritmia cardíaca. Os desmaios relacionados às arritmias costumam ser sim mais graves, podendo em alguns casos até levar à morte. Existem síncopes relacionadas a palpitações e síncopes relacionadas às bradicardias, os bloqueios no coração. Já falo com mais calma aí sobre os principais sinais do bloqueio cardíaco que levam ao desmaio. Mas antes, você já está inscrito no canal? Se você não está inscrito, se inscreve, clica no sininho para receber todas as notificações. Se você estiver gostando desse vídeo, depois não esquece de compartilhar. Eu sempre falo que a minha ideia aqui é salvar o mundo e eu quero saber se você vem comigo ou você não vem. E lembrando então, se você tem essa sensação de desmaio ou se você já desmaiou, é o cardiologista que sempre deve afastar ali as arritmias, as alterações estruturais no coração. Lembra então que o desmaio, a síncope, é um sintoma do cardiologista. Ele é o primeiro médico que você tem que procurar aí em caso de desmaio, tá? Mas vamos lá, sintoma número 3 são as falhas ou batimentos lentos. Na verdade, o que ocorre muitas vezes é que a pessoa tem aquela sensação de desmaio que eu falei antes, ou mesmo desmaio. Algumas pessoas podem sentir também fraqueza, um enjoo, percebe que alguma coisa ali está estranha. Aí quando coloca a mão no pulso ali, percebe que seus batimentos ali estão extremamente lentos, E até dando algumas pausas ali de vez em quando. Ou quando pega lá o oxímetro de pulso ou o aparelho de pressão, ele vai lá 35 batimentos por minuto e se assusta, Então aqui nesse caso é a mesma coisa. Se seus batimentos estão sempre ficando ali abaixo de 50 batimentos por minuto, o
cardiologista tem que te avaliar, tá? Não fica aí vacilando. A bradicardia, ou seja, a pessoa está lá com a frequência cardíaca abaixo de 50 batimentos por minuto, isso pode ocorrer por várias causas. Por conta de algum medicamento que seja cronotrópico negativo, pode ocorrer por alguma cardiopatia, como um infarto prévio ou uma insuficiência cardíaca. Pode acontecer pelo próprio envelhecimento ali natural do coração. Já tive pacientes que relataram desmaios ou sensação de desmaio e no eletrocardiograma lá do PS, na emergência, não tinha nenhuma falha, não tinha nenhuma alteração. Então, quando esse paciente veio ao meu consultório para continuar a investigação, porque esses sinais e sintomas ainda persistiam, quando eu coloquei lá o holter de 24 horas, a gente conseguiu então captar essas bradicardias, esses batimentos cardíacos mais lentos. Alguns desses pacientes precisaram até no final de implante de marca-passo. Então isso também é muito comum de acontecer. Dependendo da bradicardia, da arritmia, do grau de bloqueio do coração, muitas vezes é assim necessário, fazer o implante do marca-passo. Mas vamos lá, sintoma número 4 é a falta de ar. Então normalmente as arritmias graves elas causam também falta de ar associada aos batimentos cardíacos acelerados. Então fica atento também. Falta de ar é um sinal que deve ser sempre investigado. Pode ser sinal aí de várias doenças, não só de arritmia, mas de outras doenças cardiovasculares, como infarto, insuficiência cardíaca, pneumopatias como pneumonia ou até tromboembolismo pulmonar, por exemplo. Então nunca ache normal sentir falta de ar, ok? E muitas vezes a falta de ar é um sintoma que deve ser resolvido até numa urgência, numa emergência. Então não fica passando mal em casa. Vamos lá, sintoma número 5 é a dor no peito. Então se você tem dor no peito, você sempre deve investigar. Não importa se é do tipo aperto, tipo pontada, queimação, com falta de ar, sem falta de ar, com aceleramento no coração. Que outra pergunta que eu sempre percebo no consultório: doutor, tenho dor no peito, é normal? Ter dor no peito nunca é normal, tá? Sempre deve ser investigado. É importante descartar doenças do coração, As coronariopatias, as miocardites, pericardites, até as próprias arritmias cardíacas. Muitas arritmias cardíacas malignas podem ser causadas ali durante o infarto ou após o infarto, depois que o coração virou uma cicatriz ali, por exemplo. Por isso, no momento da dor, lá na emergência, já tem que ser realizado ali, uma anamnese, exame físico rápido e geralmente um eletrocardiograma. Se necessário ainda, o médico pode dosar lá na emergência as enzimas cardíacas para afastar ali um infarto agudo do miocárdio. Mas isso ocorre lá mais em ambiente intra-hospitalar. Pessoal, a gente não pode esquecer de um outro sinal que é muito importante e que ocorre em pacientes com arritmia cardíaca, que é o sinal número 6, que é a tontura, pessoal. Então esse é um sinal muito comum também. Quando a pessoa tem alguma arritmia mais perigosa, o coração, ao invés de ter um batimento ali efetivo, ele só fica tremendo. Ele não consegue jogar o sangue para fora ali do coração. Isso causa baixo fluxo de sangue para todo o corpo, inclusive aqui para o nosso cérebro. Isso pode levar então o paciente a ter tontura e, mais uma vez, aquela sensação de desmaio e até desmaio. Então a tontura também deve ser avaliada muitas vezes por um cardiologista. Sabia disso? Muita gente vai primeiro no otorrino, achando que é uma labirintite, depois vai no neurologista, mas esquece de ir no cardiologista para avaliar a sua tontura. Cansei de curar ali paciente com labirintite, tendo que implantar um marca-passo no final. Então a pessoa está lá com tonturas frequentes, queda, desequilíbrio, achando que é labirintite, a hora que vem no consultório a frequência cardíaca está lá. Um bloqueio atrioventricular total com uma frequência cardíaca de 30 batimentos por minuto. Aí tem que ir lá implantar o marca-passo nesse paciente. Mas vamos lá, por fim, para não prolongar muito esse vídeo, vamos aí para o 7º sinal que pouca gente te fala. É a questão da ansiedade e a sensação de pânico. Então algumas pessoas com arritmia podem ter ali sensações de ansiedade intensa, até ataques do pânico. Isso ocorre quando eles começam a ter aquela percepção dos batimentos cardíacos, que estão irregulares ou que estão acelerados. E por conta de sentir esses batimentos descompassados, começa a vir a ansiedade, aquela sensação de mal-estar. Então é muito importante você observar também que a própria ansiedade, ela também pode dar alguns tipos de, ou piorar alguns tipos de arritmia cardíaca. Eu sempre falo, tá sentindo o coração acelerar,
e tem crise de ansiedade, procura um bom cardiologista. Afasta as doenças cardíacas. E se não tiver nada no coração, num segundo momento você vai lá e procura um psicólogo, um psiquiatra, vai cuidar da parte cerebral também, para de ficar passando mal em casa. Bom, esses são os 7 principais sinais de arritmia então. Resumindo aqui para vocês, né? Dos sinais todos, foi bastante coisa. Palpitação ou falhas do coração, batimentos cardíacos ali descompassados, seja acelerado ou mesmo batimento lento. Você pode ter falta de ar, tontura, sensação de desmaio ou até desmaio. Você pode também ter dor no peito. Em alguns casos pode então estar associado sim a crises de ansiedade. Então se você tem algum desses sinais ou sintomas que eu te falei, procura o cardiologista para afastar principalmente as arritmias mais graves. Como eu disse antes, a maioria das arritmias são benignas, precisa apenas de segmento clínico. Muitos deles não precisam nem tomar medicamento aí no final da consulta, mas tem que investigar, você tem que se cuidar. Para você que não me segue no Instagram, meu Instagram é o dr.iano, tá? Depois acabando o vídeo lá, você vai lá no Instagram, coloca lá dr.iano, me segue lá. Se você faz aquele shot matinal, aquela boa alimentação ou tá fazendo exercício físico, me marca lá no Instagram que eu vou fazer questão de te repostar. Tá ok, pessoal? Então o recado de hoje é esse. Grande abraço e até a próxima.